Afastamento preventivo de servidor público durante o PAD é uma medida legítima ou arbitrária? Bom, eu peguei aqui o conceito que está escrito lá no manual de PAD da CGU, da Controladoria Geral da União, que eu achei bem didático. Ele fala o seguinte: o afastamento preventivo é ato de competência da autoridade instauradora, formalizado, atenção a isso, formalizado por meio de portaria, quando se vislumbrar que o servidor acusado, caso mantido seu livre acesso à repartição, poderá trazer qualquer prejuízo à apuração, seja destruindo provas, coagindo demais intervenientes na instrução probatória. Ou seja, quando existe o risco da presença do servidor prejudicar o PAD, no sentido dele coagir outras pessoas ou destruir provas, esse afastamento é legítimo, tá ok? Só que aqui alguns detalhes importantes que você tem que ter em sua mente. Primeiro ponto, esse ato deve ser formalizado por portaria. Eu sei que isso pode parecer um pouco óbvio, só que vocês não fazem noção da quantidade de pessoas que chegam aqui no escritório que foram afastadas, pelo menos supostamente foram, só que não tem uma portaria. E eu pergunto, tá, mas como é que você foi afastado? A pessoa me responde, meu chefe me ligou e disse que a partir de amanhã não precisava mais vir porque eu ficaria afastado durante 60 dias. Pessoal, não é assim que funciona. Se vão te afastar preventivamente, peça a portaria. Sem portaria, você continua indo normalmente ao seu trabalho. Por quê? Se você não for, olha o tanto que essa situação pode te dar uma dor de cabeça. Se você não for, e lá na frente, vamos supor daqui 4 anos, eles falam, olha, você faltou 60 dias ao trabalho de forma injustificada, aí você vai falar, não, mas eu fui afastado em um PAD de maneira preventiva. Mas nós não encontramos a portaria. O que vai acontecer? Você vai responder outro PAD e vai ser demitido, acredite, por abandono de cargo. Porque vai ser considerado que você faltou de maneira injustificada ao trabalho. Por isso, não se afaste se você não tiver uma portaria. Pode ser quem for dentro da repartição pública. Se chegou e falou para você não ir mais porque você está afastado preventivamente, você precisa dessa portaria. Sem a portaria, bate o pé e fala, eu vou continuar indo ao trabalho, tá ok? Outros 2 pontos importantes, lembrando que isso daqui está previsto no artigo 147 da Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Federais, só que esse estatuto e essa medida, ela é replicada na maioria dos estatutos dos estados e dos municípios. Então, tudo que eu falar aqui faz sentido se você é servidor estadual também ou municipal, ok? O que fala o artigo 147? Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha influir, uma palavra mais difícil, né? Na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de 60 dias, detalhe importante, sem prejuízo da remuneração. Esse afastamento é remunerado. Se você ficar afastado 60 dias, você continua recebendo o seu salário sem qualquer tipo de corte. Afastamento preventivo, atenção, não é punição, ok? É uma medida cautelar visando a correta apuração dos fatos. Além disso, o que diz o parágrafo único? O afastamento poderá ser prorrogado por igual período, findo o qual cessarão seus efeitos, ainda que não concluído o processo. O que quer dizer esse parágrafo único? 60 dias, não concluiu o PAD, pode prorrogar o afastamento por mais 60 dias. Continua remunerado, ok? Precisa sair uma nova portaria com essa prorrogação, ou seja, novamente, não pode ser informado de boca e finalizou todo esse prazo de 120 dias, você volta imediatamente, não precisa ficar esperando uma nova portaria. 120 dias, não terminou o processo, tá? Essa informação aqui muito clara, você volta para o seu trabalho. E se alguém impedir que você entre na repartição, filme, tire fotos, faça gravações, faça inclusive um boletim de ocorrência para te resguardar. Justamente para que não ocorra lá na frente, 3, 4, 5 anos depois, um PAD por abandono de cargo, tá ok? E outra informação que é muito importante é que o afastamento de cargo,
A lei fala aqui, ó, se a autoridade competente achar que é pertinente, ou seja, existe um risco do servidor que está sendo investigado destruir provas ou manipular testemunhas, ele pode ser afastado. Ou seja, ainda que seja uma decisão, digamos assim, discricionária da autoridade competente, essa decisão não pode ser arbitrária. O que isso significa? Se não tiver os elementos que estão previstos aqui na lei para demandar esse afastamento, o afastamento se torna uma medida ilegal e arbitrária, porque a gente não pode confundir a discricionariedade do gestor público com a arbitrariedade. Vou dar 2 exemplos que vai ficar muito claro para vocês. Imagine um PAD contra um coordenador que está sendo acusado de assédio moral contra os seus subordinados. Olha, esse coordenador, tendo em vista as razões, né, que levaram à abertura desse PAD, que é assédio moral, ou seja, está lá cobrando, às vezes está fazendo até coisas piores, né? É uma medida ok, porque de fato ele tem um poder de comando, ele tem acessos através da sua senha, então é razoável esse afastamento, tá bom? Outra situação que acontece em principalmente municípios pequenos. Algum servidor, município pequeno, todo mundo se conhece, todo mundo é parente, algum servidor está exercendo o cargo de chefia e tem um parente político muito forte, seja prefeito, vereador, enfim, qualquer tipo de vínculo que as pessoas passem a respeitá-lo, até por receio de não conseguir alguma coisa junto à repartição, qualquer que seja o motivo. Esse afastamento também parece legítimo. Agora, um PAD qualquer, vamos supor, tinha ali uma situação que gerou um erro. O servidor errou a forma como deveria proceder, alguma coisa nesse sentido, um PAD simples. E aí sai uma portaria, ainda que seja publicada a portaria com afastamento de 60 dias, falando que o servidor não pode mais acessar a repartição. Mas por qual razão? Se não tem um histórico ali de assédio, de perseguição, de manipulação, ele errou um procedimento e vai ser punido por isso, às vezes com advertência ou uma suspensão, esse afastamento não parece ser razoável. Então o servidor ele pode entrar na justiça para coibir esse afastamento. Porque veja só, outro cenário que infelizmente já havia acontecer. Eu sei que tem muitas comissões de PAD que são comissões isentas, imparciais, legítimas, trabalham de forma séria e responsável, só que também existe uma parcela, assim como em qualquer profissão, de profissionais que estão ali muitas vezes indicados, né, para prejudicar tal servidor. Já até gravei um vídeo sobre o PAD da fofoca. Depois desse vídeo vou deixar o link aqui, assista esse vídeo do PAD da fofoca que você vai entender o contexto. Mas vamos supor que o servidor não cometeu nada de muito sério e saiu essa medida, e olha só como que isso pode ser ardiloso. A pessoa cumpriu lá 10 dias de afastamento, sai uma nova portaria, ele não fica sabendo para ele ser reintegrado, para ele voltar ao trabalho. Como ele achou que seriam 60 dias, não estava acompanhando essa portaria, ele não compareceu. Ele ficou 50 dias faltando, em tese, de forma injustificada. O que vai acontecer? Novamente, vão abrir um PAD por abandono. E pior, muitas vezes isso foi milimetricamente pensado justamente para prejudicar o servidor. Ele foi afastado, em tese, né? Porque poderia atrapalhar ali as investigações. Depois de 10 dias sai uma portaria para ele voltar, que ele não fica sabendo, porque na verdade ele esperava esses 60 dias. E o pessoal começa propositalmente a contabilizar faltas injustificadas. Abre um PAD de abandono de cargo, já até fiz um vídeo, vou deixar aqui também na descrição desse vídeo aqui, e ele simplesmente é demitido. Então, pessoal, todo cuidado com afastamento preventivo é pouco, tá ok? Não aceitem afastamento sem portaria, não aceitem cortar remuneração, prorrogação de mais 60 dias, nova portaria. Acabou 60 dias, não saiu a prorrogação, volta para o trabalho. Acabou 120 dias, volta ao trabalho, eles querendo ou não deixaram, abra um boletim de ocorrência e faça provas. Isso vai garantir o seu cargo público.